Bom dia, amigos queridos ouvintes. Aqui estou eu mais uma vez, Silvia Bersácola, com muita alegria, para iniciarmos este projeto iniciado pela Associação Médica Espírita de São Paulo no ano passado, devido à grande necessidade de pessoas que estão dentro de suas casas, que muitas vezes não estão tendo o atendimento fraterno, não estão sendo acolhidas, não estão podendo participar dos seus cultos religiosos e precisam, sim, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de paz, de serenidade, de uma palavra de reflexão diante das grandes dificuldades que estamos passando neste momento atual. O livro escolhido é O Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito por Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Mas antes que iniciemos as considerações do capítulo de hoje, eu peço a todos que fechem seus olhos para que possamos emitir a nossa prece, que venha direto dos nossos corações. Amado Mestre Jesus, te agradecemos a presença constante nas escolhas da nossa vida, nos exemplificando o seu Evangelho e nos dando o verdadeiro código moral, a nossa verdadeira empreitada e a nossa verdadeira intenção diante daquilo que devemos realizar em nossas vidas. Tu és o nosso maior exemplo, tu és aquilo que queremos alcançar na nossa vida espiritual. Agradecemos também aos nossos mentores que diuturnamente estão conosco e te pedimos, mentores queridos, que nos orientem nessas reflexões, nessas palavras que vamos emitir no dia de hoje. Que assim seja. O capítulo, então, que me coube foi o capítulo 57, que fala sobre o dinheiro. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o Mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando assim o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de um dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e ao conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. De forma nenhuma Paulo, muito menos Jesus, iriam falar contra o dinheiro. O dinheiro foi uma forma de termos uma vida construída de acordo com as convenções. Como viveríamos sem termos a recompensa pelo nosso trabalho? Como viveríamos sem termos que pagar impostos, sem termos que realizar as nossas obrigações diante de um governo, como ele cita aqui, do grande César da época? De forma nenhuma Jesus condena a utilização desses recursos. Mas o que nos diz aqui o texto
é como estamos utilizando aquilo que nos sobra. Aquilo que não é o necessário básico para a nossa subsistência, para a nossa vida em família, para a nossa melhoria nas nossas condições de vida, nas nossas condições de saúde. É justamente isso que sobra é que utilizamos para doar aos pobres. Não é que não tenhamos que fazer isso, uma vez que o nosso coração nos diga: temos pessoas com misérias no mundo indescritíveis e que tanto precisam da nossa ajuda. Mas vejamos o exemplo de tantos espíritos que vieram até a nossa terra e que contribuíram muito mais com o seu amor, com o seu exemplo, do que propriamente com as suas condições financeiras. Vejam o nosso Chico Xavier, nosso grande exemplo. Quantos corações ele consolou, quantas mães ele consolou, quantos encarnados e desencarnados bateram à sua porta e beberam das maravilhas que ele escreveu, de todo o Evangelho do Cristo, de todos os exemplos que ele deu de uma vida de humildade. Assim como Chico, nós temos exemplos também de Madre Teresa de Calcutá, temos exemplos de Mãe Dulce na Bahia. E o dinheiro foi somente uma consequência das obras de caridade que eles realizaram. Chico nunca ficou com um centavo das obras que escreveu. Tudo era dirigido às necessidades do povo que estava em volta dele. Que grande exemplo temos, não é, irmãos? Nesse exemplo do óbolo da viúva, Jesus está no templo e existe um local onde as pessoas colocam o dinheiro, né, como se fosse para ajudar as questões espirituais, né, da sinagoga, dos templos onde eles frequentavam. E a gente vê que nessa ocasião os ricos davam muito dinheiro, mas aquela viúva pobre, ela dá exatamente aquilo que ela tem. Ela não tem excesso, ela só tem aquele pequeno dinheiro, né? Aquele pouco dinheiro que para Jesus representa tanto, porque foi dado com o coração dela, com a maior intenção de ajudar. E aí a gente fica pensando, né? Como é que eu vou ajudar nessa pandemia? Eu só posso ajudar se eu tiver condições financeiras? Será que eu não posso realmente ajudar com o meu amor, com a minha palavra de carinho, com a minha capacidade de fazer crescer aquele que está dentro do meu lar, a motivar as crianças que estão conosco, em dar o nosso exemplo caridoso? Precisamos realmente desse dinheiro para sermos realmente caridosos? E o quanto nos tornamos pequenos diante do dinheiro que hoje não nos possibilita viajar, não nos possibilita comprar, uma vez que estamos todos confinados. O que adianta tantas condições financeiras, tanta tecnologia, tanto aprimoramento, se hoje estamos à mercê aí de uma guerra biológica, que esperamos com muita fé que todos sejamos vacinados, que todos consigamos superar esse momento, mas enquanto estamos incapazes, né, diante dessas questões materialistas que tanto nos motivaram, por que ainda idolatramos o bezerro de ouro? Por que ainda não introjetamos dentro de nós a vontade simples, a caridade moral, a capacidade de suportarmos uns aos outros? No livro Farol das Nossas Vidas, que eu convido a todos para que leiam, foi um livro recentemente publicado, nós temos todas as palestras que a doutora Marlene Nobre criou, todas as associações médicas espíritas do Brasil, de São Paulo, que foi a primeira, como também as internacionais, divulgando o ideal médico espírita, e que ela, juntamente com o Grupo Espírita Caibar Schutel, foram feitas palestras sobre o Evangelho. E ela comenta, no capítulo 20, exatamente sobre isso, que a maior caridade, a caridade mais ampla que podemos ter,
é aquela que não critica e é aquela que não julga o seu próximo. Então essa reflexão que eu trago para vocês. O quanto hoje não estamos criticando o nosso próximo. Qualquer atitude. Não estamos no calçado dos outros, né? Como os americanos falam. Nós não estamos na posição dos outros. Não sabemos como lidaríamos com tudo que estamos passando sem estarmos na posição dos outros. Que o dinheiro, entre aspas, seja hoje essa nossa capacidade de entender o outro, de perdoar o outro, e que possamos assim fazermos a diferença nesse momento de tanta dificuldade da pandemia. Eu agradeço a todos por estarmos juntos na tarde de hoje e desejo a todos uma semana abençoada e até a próxima, Pedro.